Senhor, que ele possa ouvir, Senhor, da tua parte, uma palavra que venha, Senhor, abençoá-lo. Assim eu oro em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus para todos sempre, meus amados irmãos. O silêncio de Deus, pastor Jonas, ele machuca a gente. O silêncio de Deus machuca a gente. Hoje eu só estou aqui porque eu ouvi a voz de Deus. A minha tia só é crente na pessoa bendita de Jesus porque ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. Os crentes que estão aqui só são crentes porque ouviu a palavra de Deus. Romanos 10:17, pastor Jonas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu vim como ministro de Deus nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus para cada um que aqui se encontra. Pois aguce bem os seus ouvidos, que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando Jesus retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, ele foi surpreendido juntamente com os seus apóstolos, uma mulher que estava com uma situação bastante triste, porque a sua filha estava enferma, estava endemoniada, estava passando uma situação muito difícil. E a mulher era Sírio-Fenícia, uma mulher grega, podemos dizer assim, e os judeus não se davam com os gregos, essa Sírio-Fenícia. E ela vinha clamando atrás de Jesus. Meus amados irmãos, o silêncio de Deus dói. Mas dentro desse contexto, este silêncio aqui é um silêncio que magoou por demais esta pessoa. Ela já estava ferida. Ela já estava sofrida por causa da sua filha. Quem é mãe aqui sabe muito bem. A gente prefere que nós venhamos ficar doentes do que uma filha, do que um filho. Não é assim? As mães podem concordar comigo? Ela disse, eu prefiro ficar doente do que meu filho, do que a minha filha. É desse jeito. Isso é o amor de uma mãe. E aqui a dor desta mãe era muito grande. E ela disse, eu vou recorrer a Jesus. E diz a palavra que ela vinha clamando ao Senhor, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que ela já tinha conhecimento de Jesus e o chamou de filho de Davi. Ela já conhecia a história, já sabia que era descendente de Davi, ela já sabia que ele era o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador. Ela tinha conhecimento disso. Por quê? Porque a palavra diz que ela clamava, Senhor, filho de Davi. Ela não só clamava Jesus, Jesus, Jesus. Não, ela clamava Senhor, com S maiúsculo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, para surpresa dela, tia Rivaldo, foi uma decepção, entre aspas. Olha só o que diz o texto. Ela diz assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavras. Dói. O silêncio de Deus dói. Imagine o povo que a Bíblia diz entre o Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foram 400 anos Deus calado. Deus calado. E Deus sempre gostou de se comunicar com as pessoas. Ele se comunica até com a natureza, e a natureza o escuta. Porque a Bíblia diz que houve uma tempestade, os apóstolos estavam dentro de um barco. Meu primo, eu nunca vi dizer que vento tem orelha e nem mar. Mas quando o barco estava quase na pique, os apóstolos disseram, os discípulos, o Senhor não se importa conosco. Ele se acordou e disse assim, homens de pouca fé. Meu primo, agora eu vou chegar onde eu lhe disse. Ele disse assim, acalma-te vento e acalma-te mar. Eu nunca ouvi dizer que vento e mar tem orelha, mas nesse dia eu acho que criou. Eu estou conjecturando, não está na Bíblia, eu não posso imaginar, meu primo, que o vento deve ter dito assim, você está ouvindo mais esta voz?
E o mar disse, eu estou ouvindo. Ele disse, e essa voz? Ele disse, é do Criador, vamos obedecer que é melhor. Então obedeceu. A Bíblia diz que o vento mal escutou e parou e houve uma grande bonança. Então Deus gosta de se comunicar, meus amados irmãos. Ele gosta de se comunicar até com a natureza. Quando eu chegava no Jardim do Éden, lá no Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva estavam lá, ele sempre vinha à tarde, tia Rivalda, e conversava com Adão e com Eva. Mas chegou uma certa feita que eles pecaram, aqui é outra pregação, e quando ele vem, ele fala, e aí ele se escondeu, porque estava em pecado, e se esconderam porque ouviram a voz de Deus. E Deus sentiu falta, porque queria conversar com ele. Deus quer conversar com você. Deus tem uma palavra para você. Deus não despreza ninguém, como diz Jó. Deus a ninguém despreza, a ninguém. Ele fala com todo mundo, ele fala com o pecador, ele fala com o crente, ele fala com o religioso, ele fala com todo mundo, mas poucos estão com o ouvido aguçado para ouvi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou até com um criminoso e pegou esse criminoso e disse assim, é instrumento para mim, para ser usado por mim, que foi Saulo de Tarso, que fez carta para perseguir os cristãos, e disse, eu vou prender, vou mandar matar um bocado, e prender, jogar na prisão. Quando ele ia na estrada de Damasco, brilhou uma luz muito grande, e ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele caiu do cavalo e disse, o que é isso? Ele disse, eu sou o Senhor a quem tu persegue. Ficou cego, foi 3 dias, ficou cego, mas quando Ananias foi lá, porque Deus falou também com Ananias, Ananias, vai visitar um pregador, ele vai ser instrumento usado por mim na terra. Ele disse, como é o nome dele? É um criminoso chamado Saulo, mas agora o nome dele vai ser Paulo, e ele está orando, ela estava falando com Deus. Diga assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Diga. Eu tenho aqui para dizer, você já está ouvindo, que eu estou sendo instrumento de Deus nesta noite, pastor Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, Saulo, Saulo. Tem outro menino também na Bíblia, lá em Samuel, que eu ia para muitos aqui, de Gênesis Apocalipse, mas eu vou pegar aqui o Samuel, que quando foi apresentado por Ana, meus irmãos sabem muito bem a história, que ela não conseguia engravidar, mas ela fez um voto com Deus, Deus fez ela engravidar, ela pegou um menino que é chamado Samuel, e disse, vou deixar na igreja, vai ser sacerdote, vai ser criado na igreja, e ali deixou o menino foi crescendo, mas chegou uma certa feita que Deus teve que falar com o menino, aí Deus vai falar com aquele menino e diz, Samuel, Samuel. E os irmãos escute que toda vez que tiver na Bíblia a palavra 2 vezes, Deus falando, como ele dissesse assim, Jonas, Jonas, quando Deus fala 2 vezes é porque ele tem pressa. E quando diz Samuel, Samuel, Samuel não conhecia a voz dele, chegou para o profeta ali e disse assim, profeta, o senhor está me chamando? Aí o profeta, não lhe chamei, ele volta a deitar. Quando ele volta a deitar, ele escuta de novo Deus falando, Samuel, Samuel. Aí ele volta de novo e diga, profeta, o senhor me chamou? E disse não. Aí o profeta já experimentado, um homem que tinha experiência com Deus, e disse, eu já sei, Deus quer falar com ele. Aí disse, Samuel, quando ele chamar de novo, quando tu ouvir esta voz, tu diz, eis o teu servo está aqui, fala que teu servo escuta, diga só isso. E assim a terceira vez Deus fala com Samuel e diz, Samuel, Samuel. Aí ele entendeu que era Deus chamando ele e queria falar com ele. É outra pregação também, porque era para dar um recado para o pastor, para o profeta ali. Então vamos deixar para lá, mas Deus quer falar com você, está falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas aqui, pastor Jonas, no versículo 23 do capítulo 15, diz assim, ele porém não lhe respondeu palavra. Dói. Meu primo me chama aqui, diga assim, ei irmão, assim, me chama aí. Obrigado. Irmão, por que eu fiz isso? Eu fiz brincando. Não é chato? Ele me chamou, não deu atenção. Imagine aquela mulher sofrendo, falar com Jesus, buscar socorro, e ele não deu atenção. Escuta só, vai doer agora. Olha o que acontece. Ele não respondeu palavra. Para complicar, minha tia. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a. Diga-se misericórdia. Pensa nos crentes atribulados e esses discípulos. Eles estão tão atribulados de um jeito, meus amados irmãos, que no capítulo 9, a partir do versículo 49, quando Jesus
vem com os apóstolos chegam para ele e dizem assim: estão pregando em teu nome, estão expulsando demônio, estão fazendo isso, o Senhor quer que eu pare eles? Olha só. Os discípulos de João Batista estão fazendo milagre, expulsando demônio, fazendo isso. O Senhor não quer que a gente pare eles, não? Ele disse: não, meu filho. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta espalha. Eu não faço um negócio desse, não. Já sei, sempre ensinando eles. Aí segue os capítulos, os versículos de Lucas 9. Quando chega, ele vai descendo para Jerusalém. Quando chega, eles não são recebidos em Jerusalém. Por quê? Porque o aspecto dele é que ir para Jerusalém. Eles foram para lá. Eles disseram: não vamos receber vocês. Sabe o que eles disseram para Jesus? Jesus, o Senhor não quer que a gente faça descer fogo do céu e consuma ele, não? Já pensou? Jesus, meu filho, vocês não entenderam o meu espírito. Eu vou até ler para os meus amados irmãos. Olha assim o que diz aqui Lucas 9. Depois eu volto para cá, tenha calma. Aguente aí que o tempo aqui que o pastor Jonas me deu um tempo suficiente para nós cumprir aqui a missão, viu? Olha só, diz assim, Lucas capítulo de número 9, versículo 49, diz assim: falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome está aqui, expelia demônios e lhe proibimos. Já pensou, irmão? Que apóstolo da tribulação é esse? Mas fazer foi proibir, os vão fazer na obra de Deus. Porque tem crente que acha que só ele tem direito de falar com Jesus. Só ele. Eu certa feita, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu passei por um crente pregando que ele mandava o povo. Ele disse: você vai para o inferno, eu vou para o céu. Aí eu passei por ele e disse: meu filho, pare só um pouquinho. Aí ele disse: pois não sei nem quem é o senhor. Ele disse: me dê a chave do céu. Aí ele disse: teu não. Ele disse: me dê a do inferno. Ele disse: teu não. Como é que você fica dizendo para o povo: fulano vai para o inferno? Você tem a chave de lá? Porque está cheio de crente desse jeito, pastor Jonas. Eu digo: meu filho, a Bíblia tem 1982 capítulos. Dá para você falar à vontade. Tem mais de 32 mil versículos. Dá para você passar o ano todo falando dele. Por que você não vai pregar a palavra? Fica apontando e julgando os outros. Pare com isso, rapaz. Ele se calou, tua Bíblia debaixo do braço e foi para casa. E diz aqui: nós proibimos a Jesus, porque não segue conosco, porque não faz parte da minha igreja, então eu proibi. Porque ele não é da Assembleia de Deus, aí então ele não vai para o céu. Onde foi que disse que no céu tem placa de igreja, rapaz? Eu não estou pregando religião aqui, não. Estou pregando o Evangelho, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é porque você se apresentou, porque eu tenho que me apresentar. Onde eu chegar, eu tenho que me apresentar, para vocês saberem quem eu sou. Louvado seja Deus. Aí diz assim, o versículo 50. Mas Jesus lhe disse: não proibais, porque não é contra vós outros, é por nós. Aí ele vai dizer aqui o versículo 51. E aconteceu que, se completaram os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou-se o seu semblante. Aí o versículo 52, já vou descer aqui para ganhar tempo. E enviou o mensageiro que antecedesse. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Olha o versículo 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem descia para Jerusalém. Rapaz, e o crente tem que ser conhecido. Meu primo, o crente, quando ele chegar, você pensa: esse camarada ali é crente. Ele nem fala, mas olha o jeito dele, ele é crente. E quando ele chegar, quando ele é crente, estão contando piada, e diz: bicho, o irmão chegou, bora se calar. Esse é o crente, pastor Jonas. Elias ia passando, porque o rei disse assim: o rei caiu da cama, estava doente, e mandou os soldados dele consultar os macumbeiros. Quando eles vão consultar esses macumbeiros, para ver se o rei ficava curado, o profeta Elias estava lá e disse: vamos para onde? Não, porque o rei mandou a gente consultar e Baal-Zebub para saber se ele vai se recuperar da cama. Volte. Diga lá para o rei que da cama que ele está não tornará a subir, ele vai morrer. Aí os soldados voltaram. Aí o rei disse assim: já voltaram, a viagem é tão longa. Ele: não, porque no meio do caminho, na metade, não é nem na metade, logo ali, nós encontramos um crente. Encontraram um crente, sim. O homem cheio da presença de Deus, o profeta Elias. Ele disse: quem é esse Elias? Que jeito é que ele... Não, aí disse um profeta. Ele disse: que jeito é ele? Com o jeito que ele se veste.
Ele disse, é o seguinte, rei. Ele se veste assim com as roupas bonitas, ele tem um cinto. Assim, fala, meu Deus, é Elias, conhecido pelas vestes. Ele disse, então pronto. Se ele disse que eu vou morrer, não tem como escapar. Não é que morreu mesmo? Aqui é outra pregação, porque ele mandou, foi nessa morte dele, não morreu 100 soldados, mais 2 capitães, 102. Que ele disse assim, pois manda agora 50 soldados e um capitão buscar ele. E mandou buscar, quando chega lá, profeta, 3 profetas que Deus desce daí, se eu sou profeta, desça fogo do céu e consuma os 50 mais um capitão. Aí mandaram avisar para o rei. O rei disse, chama mais 51 soldados e um capitão. Quando chegou lá, disse, olha, é o seguinte, tu és homem de Deus. Ele disse, você está dizendo, pois desça fogo do céu e consuma. Os irmãos me ajudem, se eu estiver errando, me ajude, viu? Eu sei que está cheio de teólogo aqui. Aí manda o terceiro, mais 50. Quando chega lá, eu acho que esse capitão chegou, deu uma continência, disse, rapaz do Senhor, poupe, está na Bíblia, poupe a minha vida e dos meus soldados. Eu acho que ele deu até a paz do Senhor, ficou bem crentinho. O rei está ali chamando, foi bem ligeirinho, foi, desse jeito. Então o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, que aqui ele diz assim, os apóstolos, mas não receberam, porque o aspecto dele é quem descia para Jerusalém. Os samaritanos não receberam aqueles homens, os apóstolos. Aí eles voltam e dizem, vendo os discípulos, Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mande descer fogo do céu, para que consuma e diga assim, misericórdia? Já pensou, irmão? Aí Jesus vai e diz assim, meu filho, acho que vocês viram a história de Elias, mas agora mudou, é pela minha graça. Tenha calma, meus filhos. Aí diz aqui, Jesus, porém, voltando o Senhor, repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito eu sou? Interroga. Pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ele não veio julgar, ele não veio aprontar ninguém, ele veio foi salvar. E é simples de entender. No capítulo 8, quando ele desce do monte, os fariseus, os religiosos, traz o quê? Uma mulher que foi pega em adultério. Bota pertinho de Jesus. Rapaz, logo perto de quem? Quem chega perto de Jesus não tem como se dar mal, só se dá bem, doutor Eli. Doutor Eli, quem chega perto de Jesus só se dá bem. Não tem como dar errado quem chega perto de Jesus. Quem está pertinho dele, pode ter certeza, tem luta travada, mas ele sorri na luta. Tem guerra, mas ele é triunfante direto. Não é assim, pastor Jonas? O senhor tem quantos anos de fé, pastor Jonas? Em 1960. É bom ou não é ser crente? Teve derrota? Teve luta, mas derrota não. Está entendendo? É só lucro, ele disse. Olha aí, irmão. A Bíblia diz que é 30, 60 e 100. Olha aí, o menor lucro é 30 por 1. 30, 60 e 100. Olha o de Jesus, o menor é 30. Glória a Jesus, vale um glória, irmão. Tem 2 glórias só. Meu Jesus da glória. Aí Jesus vai dizer, eu não vim aqui condenar ninguém. Aí trouxeram a mulher. Quando traz a mulher, meu primo, diz assim, e o que é que o senhor diz? A lei diz que manda apedrejar. Aí o Jesus ficou, eu vou falar aqui um linguajar para os irmãos entenderem. Ele ficou assim, como diz um jargão, entre a cruz e a espada. Aí outros que eu já roubei, meu irmão roubou muita sinuca, Jesus ficou assim numa sinuca de bico. Desculpa eu usar essa expressão aqui. O que é isso? Ele vai se sair agora. Porque se ele disser apedreja, aí eu dizer, cadê o amor dele? Ele condenou, mandou apedrejar. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E o que é que o Senhor diz? Aí se ele disser não apedreja, ele vai contra a lei. E agora? Jesus baixa, começa a escrever. E eles se afastaram e pegaram pedras. Ele disse, agora vai se dar mal. Jesus usasse, doutor Eli, o seu advogado, o senhor tem muito bem que ele podia usar os argumentos da lei. Mas ele não usou o artifício da lei para poder persuadir aquele povo. Porque ele podia muito bem dizer assim, cadê o homem? Porque a lei manda trazer os 2. Porque trouxeram só ela. Ele não disse, rapaz, mas Jesus é parada demais, não é não?
Eita glória! Jesus não se preocupou não, disse: eu vou salvar essa daqui. O outro veio e perdeu, foi a bênção. Aí Jesus vai e não diz para eles, porque a lei disse que tinha que trazer os dois, e foi pego em flagrante delito. Então cadê o homem? Deixaram o homem para lá. Rapaz, esses fariseus, viu? Esses fariseus, tem um bocado por aí, irmão. Tem um bocado que é julgando, apontando os outros. Tem, meus amados irmãos. Aí para sair glória, tia Rivalda, demora. Saiu só o aleluia da senhora, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, escuta só. Jesus vai, escreve no chão, aí baixa de novo, diz: quem não atira. Olha a palavra de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meu amigo, não ficou um. Foram embora, ficou só a mulher. A mulher disse: o senhor não me condena? É a palavra dele. Ô, palavra de amor. E eu lhe condenar? E não peques mais. Cadê teus acusadores, mulher? Não lhe condenaram? Com nenhum, só ficou Jesus. Ela disse: o senhor? Disse: eu vou lhe salvar. Vai, não peques mais. Jesus não julgou, não apontou. Mas também eu fiquei imaginando, eles deixaram só as pedras. E os bichos estão tão ruins, irmão Francisco, irmão Branquinho, que eles deixaram as pedras. Não era para ele ter jogado as pedras no mato e ter voltado tudo para Jesus, né? Dizer: né, Jesus, sou um pecador. É, Jesus, eu estou arrependido. É, Jesus, mas não. Aí a mulher que se saiu bem ficou pertinho de Jesus. Diga assim comigo: quem fica perto de Jesus só sai ganhando. É verdade. Louvado seja Deus. E aqui vamos voltar para a palavra. E diz o seguinte: olha só, Jesus ficou calado. Os discípulos dizem assim: despede-a, manda embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Diga assim: misericórdia. Mas agora o caldo vai engrossar mais ainda para o lado dessa mulher. Que é isso, irmão Vandessi? Vai. É só você ir prestar atenção aqui no texto que diz. Versículo 24: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Rapaz, recebeu a resposta: se eu fosse ela, tia Rivalda, eu saía correndo. Mas ela chamou Jesus filho de Davi. Ela sabia que Jesus amava. Ela sabia que Jesus veio salvar os perdidos. Ela sabia, porque ela disse: eu não vou desistir, doutora Lia. Eu não vou desistir. E Jesus disse: eu não fui enviada para você, não. Eu fui enviado, foi para o Israel. Aí, mas só que lá em João, versículo 1 diz: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deram o poder, o direito de serem filhos de Deus. A saber, os que não foram chamados, que foram chamados pelo seu nome. Então escute só. Aí, irmão Vandessi, vai engrossar mais? Vai. Talvez a gente aqui não aguentava esse processo aqui, essa prova que essa mulher passou. Muitos aqui já tinham desistido. Acho que eu era o primeiro. Vamos para cá. Com a filha doente em casa, recorre a uma pessoa que pode resolver e recebe o não, recebe o silêncio. Dói, irmão. Escuta só. Ela, porém, veio ao que ela fez. Aprenda com essa mulher. A situação está difícil para você, está na luta. Ô, irmão, mas não é fácil não. Negão aqui já tem enfrentado. Aí, não adianta espernear, não adianta murmurar. A receita é adorar. Aí você diz assim: é porque não é você que está passando. Olha, não vê não. Eu tenho um currículo, Tirivaldo, de luta. Para sair glória demora. A receita é adorar. Ela veio e adorou dizendo: Senhor, olha como é que ela trata Jesus. Senhor, socorre-me. E agora o negócio ainda vai apertar mais para o lado dela. Que é isso, irmão Vanessa? É um culto de ação de graça. Mas a Bíblia que está dizendo: eu vim para ler Bíblia, eu vim pregar a Bíblia, eu vim falar da Bíblia. Eu não vim falar da minha vida, eu não vim falar da vida de ninguém, nem de futebol, nem de política, pastor. Eu vim falar da palavra. E eu vou ler a palavra, e a palavra diz assim, o negócio apertou, prima. Diz o seguinte, versículo 26. Então ele respondeu e disse, olha só o que ele disse. Olha o que Jesus vai dizer para essa mulher. Diz o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar
aos cachorrinhos, chamou a mulher de cachorro. Oh, pastor Jonas. Eu acho que até os discípulos fizeram assim, pelo amor de Deus. O que é que Jesus está chamando essa mulher? Coitada da mulher com a filha doente em casa, endemoniada. E Jesus chamou ela de cachorro. Talvez fosse você desistir. Ela não desiste. Eita, é agora. Vai entrar agora, pastor João. Segure aí, vai entrar. É pronto. Muito obrigado, pastor João. Olha só o que vai. Olha aqui. Acompanhe comigo aqui a palavra. Diz, então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse, olha só o que ela vai fazer. Ela, contudo, replicou-lhe. E os discípulos disseram assim, dessa vez ela vai perder a bênção. Dessa vez ela desiste. Não desista. Diga aí para o irmão e para a irmã que está ao seu lado, diga assim, irmão, a luta está grande. Mas não desista. Olhe lá. É irmão que nem disse para o outro, rapaz. Como é que pode, rapaz? Diga assim, irmão, a luta está grande. Mas não desista. Vamos ficar perto de Jesus. Porque quem fica perto de Jesus só sai ganhando. Aleluia! Eita glória! Glória como é você crente. É luta para todo lado. O diabo fica doido. Como é que pode aquela irmã ainda vai para o culto lá na da irmã Rivalda e ela cheia de luta desse jeito? Vai, está dando glória e está sorrindo e está adorando. Aleluia! É por demais ser crente, irmão. Vou concluir agora. Ei, vou terminar, viu, irmão? Escuta aí, só um pouquinho. Aí diz assim: ela contudo replicou-lhe: sim, Senhor. Chama só de Senhor. Sim, Senhor. Eita glória. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, meu Deus. Oh, humildade, pastor Jonas. Agora o negócio, o quadro aqui vai mudar. Jesus já não, Jesus ficou primeiro em silêncio, mas viu que tanto ela insistir, Jesus passou a conversar com ela, pensando assim, ela vai desistir. Oh, Jesus é bom demais. Ouvir a voz de Jesus é bom, até em repreensão, até em exortação é bom, porque está ali provando. Verdade. Você está nessa luta, ele está ali provando. E se ele estiver calado, diz a Cassiane, quando ele está calado, doutor Eli, porque está trabalhando. E é bom ouvir a voz dele. No livro, como eu voltei aqui, do Velho Testamento para o Novo Testamento, foram 400 anos de Deus calado. Eita Jesus! 400 anos, período interbíblico. 400 anos Deus calado. Já pensou? E quando Deus se cala, a gente quer tomar decisões próprias. Aí a gente se dá mal. Aí a gente se dá mal. Ele calou os 13 anos com Abraão. Abraão inventa de descer para o Egito. Aí lá traz um breguete de lá para cá, chamado Agar. Se envolve com ela, até hoje está lá a guerra. Israel, Hamas, lá no Oriente Médio. Por causa de que? Da teimosia de Abraão. Porque Deus se calou 13 anos, ele tomou decisões erradas. E às vezes quando Deus se cala, a gente vai buscar ele em oração, aí a gente toma decisões erradas. Aí a gente se precipita e se dá mal, aí vai lá para Eclesiastes, Lamentações. De que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Vai passar aí, glória demora aqui, viu? Aleluia. Quando Deus se cala, dói, irmão. E Deus fala, irmão, fala. Doutor Eli, o senhor lembra, né? 1997. Eu lá dentro daquela prisão. Lembra? Eu lá dentro do presídio. Chega um crente lá. Essa é a oração da tia Rivalda. 1997. 28 anos atrás. Por isso que eu digo, eu sou sempre um novo convertido. 27 anos atrás. O crente chega e diz assim: Jesus te ama. E ele manda te dizer. Eu disse, aí ele está mandando me dizer o quê? Que eu tinha raiva de crente, não gostava de crente. Mas tinha oração lá no céu, da vovó e da tia Rivalda. Tinha oração. História é essa, ele está falando, ele está mandando lhe dizer, está dizendo o quê? Ele fala. O que ele está dizendo? Tu conta nos dias de tu sair dessa prisão. Eu disse, contar? Quem está falando isso? Ele disse, é Jesus. Eu disse, ele fala. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus é tão maravilhoso com as mulheres.
os fariseus, doutores da lei, os anciões, os escribas, heróis, governador, imperador, disse assim: vamos calar ele. Manda os soldados ir buscar. Quando os soldados voltaram, diz assim: como é que pode? Voltaram quase crentes. Por que não trouxeram o homem, não? Não, porque quando ele falava, ele fala com tanta autoridade, ele fala tão bonito, ele fala com tanta unção, nós voltamos quase crentes. Não trouxeram o homem, não. Estão tentando calar Jesus. Vamos matar que ele vai se calar. Aí disse: mataram, foi? Mataram. Isso ao terceiro dia ele vai voltar a falar de novo. Eita glória! Terceiro dia a voz dele vai ecoar. Aleluia! Não vai calar. Aleluia! Aleluia. No terceiro dia ele aparece para Maria Madalena e outra Maria. Quando ele aparece, conversa com ela, dá um recado lá para os apóstolos: é o Senhor? Diz: é, sou eu, Jesus, eu ressuscitei dos mortos. E ela voltaram e deram o recado, e foi aquela alegria. Quando ele ia no caminho de Emaús, ia dois homens. Ele se apresenta perto dos dois e começa a conversar. Diz: o senhor que é peregrino, sabe o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Olha, Jesus, rapaz, mas Jesus tem umas coisas, né? Jesus restou andando, aí dois homens andando no caminho de Emaús. Ele encosta assim, diz: vocês estão conversando o quê? Ele disse: aconteceu um fato, o senhor não está sabendo. Ele disse: não, o senhor é daqui não, né? Você é peregrino. Aí começaram a conversar. Aí disse: aí foi ficando de noite. Aí disse: vamos entrar aqui na minha casa, o senhor vai continuar a viagem? Vá não, fica aqui. Aí na hora do partir do pão, os olhos dele se abriram. Eles reconheceram que era Jesus. Aí Jesus vai embora. Aí ele disse: rapaz, quando ele falava, o nosso coração ardia. Aleluia. O nosso coração ardia. Quando ele falava, o nosso coração ardia. Glória a Deus. Deixa eu voltar para a prisão. Aí o crente chega lá e diz: assim diz o Senhor. Diz: que Senhor? Diz: Jesus. O que ele está dizendo? Conte nos dedos o dia de você sair daqui. Aí eu digo: rapaz, vai dar. Aí eu zombava tanto de crente que eu ainda disse assim: e é para contar o dedo dos pés também? Ele disse: não, só das mãos. Se eu fosse Jesus, eu disse assim: negão, tu nessa situação, tu ainda é prepotente? Mas Jesus cumpriu com a palavra. Escuta só, ele foi e disse assim, para mostrar que é Deus que está falando. Saiu os dois no mesmo dia. Estava preso eu e outro soldado, que na época eu era soldado da polícia militar. Estava preso eu e o outro soldado. O outro soldado estava só na mesma cela comigo. Processo dele uma coisa, advogado dele uma coisa, o meu outro, nós só estávamos do mesmo canto. Aí ele foi e disse assim: para mostrar que é Deus que está falando, saiu os dois no mesmo dia. Meu Deus. Eu comecei a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegou em 8 dias, vou já terminar. 8 dias. Aí eu disse assim: fulano. Ele disse: aquele crente estava mentindo. Ele disse: não, ainda falta 2 dedos ainda. Aí eu liguei para minha esposa. Tinham me demitido da polícia e me tirado do presídio militar e jogado no outro presídio. E disseram que lá ia me matar. Eita, Jesus é muito bom. Aí eu disse: minha esposa, ligue para o advogado e vem aqui amanhã. Ela disse: tá bom, meu filho. Quando é mais tarde, o advogado liga e diz assim: quando assim fiz tua defesa, amanhã eu apresento no fórum. Guarda essa palavra, olha como Deus fala. Presta atenção aí. O advogado disse assim: o coração do juiz é duro. Tu pede a Deus aí? Aí eu digo: mas rapaz, eu disse: mandou pedir a Deus porque o coração do juiz é duro. A minha esposa já falou com o advogado. Quando é mais tarde, doutor Eli, a minha esposa liga e diz assim: meu filho, aí começa a chorar. Você está chorando por quê? Obrigado por ter falado com o advogado. Aí disse: não falei com o advogado não. Disse: por que você está chorando? Porque eu fui uma oração dos crentes. Quando eu chegar lá, um jovenzinho bem pequenininho disse assim: assim diz o Senhor, o teu marido se encontra naquela prisão. O menino nunca tinha visto aquele menino. Mas se ele se humilhar naquele lugar, se arrepender dos pecados dele, Deus vai amolecer o coração do juiz, porque o coração do juiz é duro, e vai tirar ele daquele lugar. Fala glória, irmão. Eita glória. Eu digo assim: mas eu tenho vergonha de ser crente, pastor João. Eu disse desse jeito. Aí disse: lá dentro do banheiro. Eu disse: eu vou falar com Jesus dos crentes.
Aí eu fui dentro do banheiro, meu primo, e disse assim: Jesus dos crentes mentiros está aqui. Olha, já comecei a conversar com ele. Ele já tinha conversado comigo e feito uma promessa. Pois não é que ele amoleceu o coração do juiz? De manhãzinha, o soldado que tinha cometido um crime, que estava junto comigo, saiu 10h30 da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, chegou o meu alvará também. Saiu os dois no mesmo dia. Deus fala ou não fala? E fala e cumpre. Oh, glória. Aleluia. Vou terminar agora. Aí eu fico excluído da polícia, eu moro na cidade do Iguatu. O pastor Dr. José Azevedo Pereira é meu pai na fé, desde a cidade do Iguatu. E a minha filha bem pequenininha, tinha 2 aninhos, mal andava. Ela disse assim: pai, Deus é fiel. A menina, 2 anos falar, Ele está te provando e vai dar teu emprego de volta. Como é que pode uma menina bem miudinha falar? Fala, Deus falou na boca dela. Quando foi em 2001, eu sou absolvido do crime qual eu não cometi, mas fui absolvido, transformado pelo poder de Deus. Retorno para a polícia em 2001, aí já estão 23 anos atrás. E hoje, para a glória de Deus, doutor Eli, oficial da Polícia Militar. Deus fala ou não fala? Aleluia. Eita, eu estou ouvindo glória. Eu estou ouvindo glória. Jesus está falando aqui, viu? Eu estou ouvindo glória. É bom demais ser crente. Se minha esposa tivesse desistido, ou se eu tivesse desistido, doutor Eli, é luta, guerra, mas Jesus, quando está pertinho dele, não tem como dar errado. Às vezes a gente pensa que vai se acabar tudo, a gente quer desistir, ele chega. Aleluia. É verdade. Então ele diz: Jesus, estamos aguentando. Aí Jesus disse: eu vou socorrer. Ele é socorro bem presente na angústia. E diz aqui a palavra: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dom. Glória a Deus. Jesus estava numa mesa, praticamente aqui conjecturando, e estava caindo as migalhas. Ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela está dizendo assim: está caindo migalha aí da mesa do Senhor? Ou o Senhor vai ser meu dono? Eu vou comer as migalhas? O Senhor vai ser meu dono? Olha aqui, irmão, o que vai acontecer. Eita glória. Irmão, não tem como não ficar feliz em ler uma palavra dessa. Aleluia. Aleluia. Ela disse: eu quero que o Senhor seja meu dono. Deixa cair uma migalhinha aí da mesa do Senhor, deixa. Eu vou comer. Porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Está aqui. Olha só que, irmão, isso aqui, aí a história mudou. O termo de cachorra muda, sabe para quê? Para mulher. Versículo de número 28, vou terminar agora. Então lhe disse Jesus: ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Eita glória! Eita glória! Ó Senhor da Barra! Se não tiver fé, não tem nada, né? É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem nada perdido. Glória a Jesus. Jesus está em silêncio, mas a gente está trabalhando, como diz Isaías 64:4, que desde a antiguidade nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Um Deus como esse que trabalha para aqueles que nele esperam. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Ficou curada, aleluia. Essa mulher não desistiu. Você que veio nesta noite aqui, está com a luta travada na sua vida, não sabe como resolver, venha para pertinho de Jesus. Venha entregar sua vida a Jesus. Eu lhe garanto que Deus vai mudar essa circunstância, vai mudar a sua história. Eu disse: minha esposa, um dia que você inventar de ser crente, eu lhe dou uma pizza. Diga misericórdia. Agora você vai dizer comigo: pensa numa invenção boa. É aquela que inventou de ser crente? Aleluia. Ou invenção boa. Eu quero orar por você que deseja aceitar Jesus. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas venha para